Bom dia, hoje é 23 de julho de 2023, iniciamos a 16ª semana do Tempo Comum. Faremos a nossa leitura e explicações do Evangelho, começaremos pelo Vinde Criador. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excesso, o dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firme crer. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a palavra do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, essa é uma das minhas parábolas preferidas, porque é uma parábola que faz a gente olhar para dentro e refletir sobre as escolhas que a gente faz, as escolhas que a gente faz no dia a dia, as escolhas que a gente faz daquilo que a gente lê, ouve, escuta, conversa, das ações que a gente toma nas nossas convivências, da forma como nós tratamos os nossos irmãos e irmãos, da forma como a gente convive com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho e assim por diante. Então, nessa parábola,
o trecho do evangelho, ele inicia com a parábola do joio, e o trecho finaliza com uma explicação dessa mesma parábola. Mas no meio do caminho, Jesus dá um pouco mais de informação sobre como funciona o reino do céu, sobre como funciona o reino de Deus. Bom, Jesus começou falando que o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Então, mesmo que a gente não entenda muito de agricultura, Jesus já falou que a semente necessariamente é boa. Mas se a gente for pensar, a semente que é boa, ela necessariamente dá fruto, mas a gente precisa pensar que ela precisa de algumas condições adequadas para isso acontecer. Não é suficiente que a semente seja boa para que ela frutifique, aleatoriamente. Então, toda semente boa precisa de uma terra adequada, adubada, precisa receber alimento, precisa receber água para que ela possa de fato dar fruto. Então, se a gente pegar uma semente boa, mesmo que a gente saiba que essa semente é da maior qualidade possível, se a gente jogar ela no asfalto, por exemplo, ela com certeza vai morrer esturricada por causa do sol ou encharcada por causa da chuva e não vai dar fruto porque ela não encontrou um lugar em que ela possa criar raízes para de fato crescer. E aí, o texto fala que o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Então, essa boa semente, ela de fato foi semeada num terreno adequado para crescer. Mas, enquanto o dono do terreno estava dormindo, e os trabalhadores também, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. E aí, no dia seguinte, os empregados foram procurar o dono, porque eles viram que o trigo cresceu, as espigas de trigo começaram a se formar, mas também no meio do trigo apareceram feixes de joio. E aí eles foram questionar o dono. Vem cá, você não plantou uma boa semente no campo? De onde saiu esse joio? E o dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Aí os empregados perguntarem: você quer que a gente vá arrancar todo o joio que se encontra no meio do trigo? E o dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo, porque o feixe do joio e do trigo, quem quiser, acho que é legal dar uma procurada na internet sobre a aparência dessas duas sementes, visualmente elas são parecidas enquanto elas estão crescendo. Então, muitas vezes a gente está convivendo com as pessoas, a gente está no trabalho, a gente está com os nossos amigos, a gente está no meio da nossa família, e pela proximidade que a gente tem com as pessoas, a gente não sabe identificar claramente quais são as pessoas que vão dar bons frutos ou não. Quais são as pessoas que estão plantando de fato, no mais profundo do coração, ah, sementes de bondade, sementes de amor, sementes de misericórdia, sementes de compaixão e de todas as coisas que Jesus nos ensinou. Inclusive, na nossa conversa, em uma dos evangelhos que nós lemos essa semana, Jesus falou, né? Quero misericórdia e não sacrifício. Então, na convivência, porque por causa da aparência, por causa das pessoas aparentarem nas suas atitudes que elas estão plantando sementes de bondade, de compaixão e de justiça e de misericórdia, ah, nem sempre a gente consegue separar de fato o joio do trigo. Mas o dono mandou esperar e falou: deixa crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Daí Jesus entra numa segunda parábola.
E ele fala: o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver uma semente de mostarda, mas a semente de mostarda ela é pequenininha, assim, se a gente pegar uma caneta e fizer um pontinho numa folha de papel, é mais ou menos o tamanho de uma semente de mostarda. E para mim, é incrível imaginar que uma sementinha dessa, do tamanho de um pontinho feito com uma caneta, se colocada num solo adequado, ela se transforma numa árvore, imensa. E aí Jesus fala que o reino dos céus funciona assim. Se a gente pega uma semente boa, uma semente de bondade, de compaixão, de misericórdia, de justiça, de todos, de amor, de todos os ensinamentos que nós recebemos por meio da leitura da Bíblia e dos ensinamentos de Jesus, essa pequena sementinha, se ela também for plantada num terreno bom, ela vai se transformar numa árvore imensa, aonde até os pássaros encontram descanso, encontram um espaço para se proteger do tempo, dos perigos da vida animal e assim por diante. Depois Jesus entra numa próxima parábola e fala que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Eu não sei quantos de vocês ou quantas de vocês já tentaram fazer um bolo sem fermento ou esqueceram, acabaram esquecendo de colocar o fermento no bolo. Mas, de maneira geral, o bolo não cresce. Alguns bolos ficam duros, outros ficam secos, mas o fato é que ele não cresce o tanto que ele poderia porque a massa não, o fermento não se espalhou pela massa. Mas a parte legal do fermento é que se você colocar o fermento e misturar ele de fato na massa, ela se transforma numa mistura homogênea, com uma aparência de inteireza, como se todas as partes, todos os ingredientes que a gente acrescenta à massa se transformassem numa outra coisa e já não tem mais como retirar o fermento da massa. Isso me faz pensar que se a gente planta uma semente em bons terrenos, né? Se Jesus planta uma semente no terreno do nosso coração e a gente tenta transformar isso em frutos de convivência, frutos de fala, frutos de é, da nossa forma de nos comportarmos em todos os ambientes que a gente tiver, se essa semente que Jesus planta encontra um terreno fértil no nosso coração, já não tem mais como tirar essa semente de todo o nosso ser. Se o fermento do evangelho, o fermento das virtuosidades que Jesus ensina para a gente no Evangelho, por meio dos ensinamentos bíblicos, se eles entram dentro do nosso coração, eles tomam conta de todo o nosso ser. E eles passam a fazer parte também de todas as coisas que a gente faz. E aí, os discípulos, depois que acabaram os ensinamentos para o povo, viram para Jesus e fala: explica-nos a parábola do joio. E aí Jesus fala: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, Jesus. O campo é o mundo, ou seja, a gente. A boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Então, isso faz a gente pensar o quê, gente? Que Jesus deixou os ensinamentos aí para a gente ter boas sementes disponíveis para a gente adquirir conhecimento no que diz respeito ao nosso comportamento, à nossa convivência, aos nossos pensamentos, à nossa fala. E a grande pergunta que eu comentei com vocês lá no começo da nossa conversa
que essa parábola é uma parábola que faz a gente olhar para dentro, faz a gente refletir, é que tipo de terreno as sementes de Jesus encontram em nós. Então, quando essas sementes caem dentro do nosso coração, elas vão encontrar um terreno fértil se a gente adubar esse terreno. Então, a terra, para se transformar num terreno fértil, a terra ela não pode ser largada lá e ficar sofrendo a ação do vento, do sol, da chuva, e engolindo tudo o que acontece, e vem as sujeiras por causa do vento e assim por diante. Então, a terra ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser afofada, ela precisa ser acrescida de alimento, ela precisa ser transformada numa terra que seja própria para o cultivo. Então, se a gente quer que os ensinamentos de Jesus encontrem um terreno fértil, dentro do nosso coração, a gente precisa ter o trabalho de dar alimento para os nossos pensamentos, de dar alimento saudável, alimento que de fato traga vida, que de fato nutra essa semente para que ela consiga dar frutos. Se a gente não fizer isso, se a gente largar a nossa mente, a nossa leitura, as coisas que a gente escuta, se a gente não tentar colocar em prática, não tentar melhorar a nossa convivência, as coisas que saem da nossa boca, as coisas que entram pelos nossos olhos, de momento a momento, cada atitude que a gente toma, a gente pode fazer a escolha de refletir sobre os ensinamentos e de adubar um pouquinho, de dar uma fofadinha, de dar uma refletida, de conversar dentro da gente mesmo com os ensinamentos, para que esses ensinamentos caiam no terreno do nosso coração e, de fato, se transformem em frutos tão grandes quanto uma árvore de mostarda, em frutos tão grandes que criem sombra para os outros seres, para os animais, para as pessoas e assim por diante. Então, que a gente possa hoje tomar a decisão de transformar o nosso coração e o nosso interior num terreno fértil, num terreno que possa receber as sementes do Evangelho, as sementes das palavras de Jesus e transformar isso em um espaço de acolhimento que produza frutos. É isso, gente, que eu queria dizer para vocês hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.